Diga, tá, o que eu roubei? No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes. Alô, pode falar. Como é que tu queria que eu tivesse? Eu falei, inclusive para ti, que o dia, mais dia, menos dia, ele ia abrir a boca, ia falar tudo o que tinha que falar. Tá lá. Eu estou vendo ele aqui agora no Jornal Nacional. Falou tudo o que tinha que falar. Lascou comigo, lascou mais ainda com a Dilma. Falou do apartamento, falou do sítio, está falando de tudo. Ninguém teve coragem de fazer o que tinha que ser feito com esse cara. Ele ficou preso em Curitiba. Está preso em Curitiba há mais de um ano. Ninguém teve. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Uai, seu app de vídeos curtos. Boa tarde. O Brasil andando para trás. Em apenas um ano, 2 milhões de pessoas entraram na linha da pobreza. Já são quase 55 milhões vivendo com menos de R$ 406 por mês. O Jornal Hoje está começando. A primeira notícia do Jornal Hoje desta quarta-feira é sobre mais um retrato do Brasil divulgado pelo IBGE. E esses dados mostram que estamos andando para trás nas condições de vida oferecidas à população. A desigualdade cresceu entre 2016 e 2017. E nesse período aumentou o número de brasileiros na linha da pobreza. Vamos ver na reportagem de Renata Capucci. Em apenas um ano, 2 milhões de brasileiros entraram para a chamada linha da pobreza. São pessoas que recebem cerca de R$ 406 por mês, segundo o Banco Mundial. Em 2016, eram quase 53 milhões de pessoas nessa situação. No ano passado, esse número subiu para perto de 55 milhões. O Maranhão é o estado com o maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza. E é lá que mora o Edgar, de 41 anos. Desempregado há 4 meses, ele já trabalhou em indústrias de alimento e na construção civil. Agora mora num barraco e faz bicos para sustentar o filho de 8 anos. Aqui, outro ali, vou na Feira da Praia Grande, boto que eu arranjo o dinheiro, aí eu boto uma banana, aí boto uma água, entendeu? Já vou vendendo e vou ganhando aquele pouco dinheiro que eu tenho, eu vou sobrevivendo. Com no máximo R$ 200 por mês. Falta tudo, meu jovem. Já sabe, né? Não precisa nem dizer, falta tudo. Parece impossível, mas para algumas pessoas falta mais ainda. A síntese de indicadores sociais do IBGE mostra que a pobreza extrema também cresceu. Em 2017, cerca de 15 milhões de pessoas tinham rendimento domiciliar per capita inferior a R$ 140. E há ainda quase 10 milhões de brasileiros que sobrevivem com até R$ 85 por mês. O IBGE revela também que o custo para tirar os brasileiros da pobreza seria de 10 bilhões mensais, seja por meio de programas de assistência ou por ganho de renda.
O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. O presidente afirmou que o governo está tranquilo. Agora, chama atenção e preocupa o anúncio de corte no orçamento para a educação. Corte de verba pública para a educação, quando todos sabemos que é o investimento em educação que vai definir a perspectiva de futuro. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do banco público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de... Quai, seu app de vídeos curtos. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, teria usado empresas fantasmas para disfarçar operações milionárias. A Lava Jato descobriu que o filho mais velho do ex-presidente Lula tem negócios registrados até em terreno vazio. Este é o endereço da LLF Participações, mas o muro esconde apenas um terreno vazio. A antena parabólica até aparenta que algo funciona ali, mas, segundo a Receita Federal, não há nenhum vestígio da empresa. A firma tem 2 sócios, Fábio Luiz, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Lula, e Luiz Cláudio, o caçula da família Lula. Em outra empresa de Lulinha, a G4, a situação se repete. Os fiscais da Receita descobriram que a empresa ficou um longo período sem nenhum empregado. Mesmo assim, pagou salários ao filho de Lula. Juntas, as 2 empresas fantasmas receberam de outra empresa de Fábio, a Game Corp, 2 milhões e 800 mil reais. De acordo com a Receita, não é normal contratante e contratado serem a mesma pessoa, e os valores são muito maiores que os pagos às demais prestadoras de serviços. Para a Lava Jato, os repasses milionários foram feitos para que Lulinha não pagasse impostos. Os investigadores descobriram ainda outras 4 empresas que fizeram negócios com a Game Corp e também não existiam de fato, incluindo firmas de engenharia. Segundo a Polícia Federal, Lulinha usava pelo menos 5 empresas para movimentar o dinheiro suspeito. Game Corp S.A., LLF Participações, BR4 Participações, G4 Entretenimento e Tecnologia e FFK Participações. Segundo as investigações, a empresa principal, Game Corp, recebeu 132 milhões de reais do grupo Oi Telemar. Mas, como mostra um e-mail do sócio de Lulinha, Fernando Bittar, a um diretor de uma rede de televisão, eles não conseguiam criar um programa de 15 minutos. A suspeita é a de que o valor repassado pela operadora era propina e serviu para comprar o sítio de Atibaia. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, solicitando a anulação dessa etapa da Lava Jato. O teor do recurso está sob segredo de justiça. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Um investimento gigantesco de dinheiro público deixado para trás. O complexo petroquímico da Petrobras, na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, consumiu o equivalente a 40 bilhões de reais. Ele foi considerado o maior projeto da estatal na história, lançado em 2006 no governo Lula. Mas até hoje não produziu nenhum barril de petróleo. A obra está parada há 6 anos. Foi o maior projeto da Petrobras. Anunciado em 2006, a obra bilionária teria impactos na economia da região e em todo o estado. O
Comperj ampliaria a capacidade de refino de petróleo da companhia, 150 mil barris por dia. As atividades desenvolvidas lá atrairiam dezenas de empresas do setor. Projeções ambiciosas, 200 mil empregos diretos e a estimativa de que a população da cidade chegasse a 1 milhão de habitantes, 5 vezes mais. Só que a partir de 2014, a Operação Lava Jato descobriu contratos superfaturados da Petrobras. Os custos ficaram inviáveis, provocando a fuga de investidores. As dívidas da estatal aumentaram e ela também foi obrigada a reduzir investimentos. Assim que o Comperj fechou as portas, Itaboraí perdeu o fôlego. O mercado imobiliário foi drasticamente afetado. 15 anos depois, esqueletos de concreto são a nova paisagem da cidade. Os prédios que ficaram prontos estão vazios. O município ganhou 2 mil novos apartamentos e 8 mil salas comerciais, a maioria desocupada. A previsão da Petrobras era gastar 8 bilhões de dólares, o que equivaleria hoje a mais de 40 bilhões de reais para fazer o Comperj. Mas custou quase o dobro, 75 bilhões de reais, sem nunca ter produzido um barril de petróleo. É investimento que eles chamam de afundado. É uma perda irrecuperável, investimento mal feito e que se perde. Era um projeto megalomaníaco que tinha de tudo um pouco. Para o especialista, as refinarias que nunca funcionaram poderiam diminuir os custos dos combustíveis no país. Nós importamos muito dos Estados Unidos esses derivados e somos obrigados a pagar o preço cobrado nos Estados Unidos. O Comperj funcionando aliviaria a pressão do preço dos combustíveis e daria outras alternativas da tecnologia petroquímica. Quai, seu app de vídeos curtos. Quando o Supremo Tribunal Federal anulou o caso Lula, muitas pessoas passaram a falar que ele foi inocentado quando ele não foi inocentado. 3 tribunais, primeira, segunda e terceira instância, juízes independentes, mais os ministérios públicos que atuavam perante essas instâncias de modo independente, entenderam que existiam fortes provas, não só de corrupção, mas de lavagem de dinheiro também. E não era corrupção só em relação a um triplex e lavagem de dinheiro de um triplex. Não, era corrupção na Petrobras. Vários veículos de imprensa divulgaram isso de modo errado. Ele não foi condenado por um triplex, ele foi condenado por corrupção de dezenas de milhões de reais na Petrobras e por lavagem de dinheiro no triplex. As duas coisas. E depois ele foi, no segundo caso, condenado de novo, em primeira e segunda instância, por corrupção na Petrobras, mais lavagem de dinheiro num sítio que era o sítio de Atibaia. E aí o Supremo vem e ele não inocenta o Lula. O Supremo não disse que não existiam provas, ele não entrou no mérito. O Supremo anulou por uma questão formal, do mesmo modo como anulou, o STJ e o Supremo anularam os grandes casos contra a corrupção no país. O sistema de justiça nosso foi feito para garantir a impunidade dos poderosos que roubam o nosso país. Essa é a verdade. Basta você voltar séculos, nem décadas, séculos atrás, Padre Antônio Vieira falava que o verdadeiro ladrão não era ladrão de galinhas. Não era o ladrão que era enforcado. Era o ladrão que roubava e enforcava, que é o que eles querem fazer agora. Eles roubam e eles querem enforcar quem combate a corrupção. Veja, se voltar para 1650, era isso que o Padre Antônio Vieira já falava e já criticava. A Polícia Federal fez hoje a maior apreensão de dinheiro vivo da história. Muito dinheiro, a imagem que marcou o dia de ontem. A Polícia Federal só terminou de contar, no começo da madrugada, aquele dinheirão encontrado num apartamento lá em Salvador. 51 milhões de reais. É a maior apreensão de dinheiro vivo da história da Polícia Federal. Os investigadores dizem que o dinheiro era usado pelo ex-ministro dos governos Lula e Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB. Também hoje, o Procurador-Geral da República denunciou por organização criminosa os ex-presidentes Lula e Dilma e outros políticos que integram a cúpula do PT. 1,5 bilhão de reais é dinheiro que não acaba. 1,5 bilhão atribuídos pela Procuradoria-Geral da República a 8 pessoas. A cúpula do PT por organização criminosa e acusou a cúpula do partido de pegar 1,5 bilhão de reais. Vamos ver os 8 denunciados? Olha só, o ex-presidente Lula aparece na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. A senadora Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto
completam a cúpula petista de denunciados. Rodrigo Janot mostra como os acusados montaram uma rede de arrecadação de propina no governo, principalmente via Petrobras. O ex-presidente Lula foi apontado como líder do esquema e, por isso, se condenado, pegaria uma pena maior. Para o Procurador-Geral da República, Lula foi o grande idealizador dessa organização criminosa. O Ministério Público somou pagamentos de vantagens indevidas a Lula de 230 milhões de reais por suposto favorecimento às empreiteiras Odebrecht e OAS. A denúncia analisou o esquema desde 2002. O procurador diz que só na Petrobras o prejuízo gerado foi de pelo menos 29 bilhões de reais. Lula foi um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina, seja porque na qualidade de presidente da República por 8 anos, atuou diretamente na negociação espúria em torno da nomeação de cargos públicos com a intenção de obter de forma indevida o apoio político necessário junto ao PP, Partido Progressista, e ao PMDB, para que seus interesses e do seu grupo político fossem acolhidos no Congresso Nacional. Eu sei por quê, mas não posso falar, porque a maioria do meu partido quer apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Infelizmente não posso falar, senhor presidente. Sei o porquê. 1,5 bilhão de reais. A delação da empreiteira Odebrecht, que já é apontada como a maior do mundo, cita o pagamento de 8 milhões de reais ao ex-presidente Lula e também negociações feitas pessoalmente entre Marcelo Odebrecht e a ex-presidente Dilma Rousseff. Os detalhes da delação foram publicados pela revista Isto É. A reportagem diz que Lula recebeu propina em dinheiro vivo e que Dilma acertou o repasse de dinheiro pelo Caixa 2 da campanha à presidência. Segundo a reportagem da revista Isto É, Lula recebeu cerca de 8 milhões de reais da Odebrecht, parte desse valor em dinheiro vivo. O repasse teria sido feito pelo próprio Marcelo Odebrecht, então presidente da empreiteira. O dinheiro seria uma forma de pagamento a Lula por ele facilitar a aprovação de obras da empreiteira com recursos do BNDES. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o pagamento em dinheiro vivo é um método clássico de prática de corrupção, por ser uma forma de burlar registros de entrada e saída de valores, tanto para a empreiteira quanto para Lula. Quai, seu app de vídeos curtos.